quero saudar a todos com a paz do Senhor. É com grande alegria que nós estamos dando início a mais uma série de aulas do CETADB, mais precisamente do curso básico em teologia. E nós vamos, a partir deste momento, fazer uma abordagem do nosso livro 3, Teologia Sistemática 3. Eu quero aqui, antes de tudo, pedir que os irmãos fiquem atentos ao nosso monitor, que nós vamos apresentar aqui um esboço geral da nossa matéria, ou melhor, da nossa disciplina, Teologia Sistemática, e a matéria que nós vamos estudar agora é justamente a Teologia Sistemática 3, que, como nós podemos ver aqui no nosso roteiro, ela abarca a criação, a angelologia, que é o estudo a respeito dos anjos, a antropologia, o estudo do homem, espírito, alma e corpo, também a hamartiologia, a doutrina ou estudo do pecado, e a soteriologia. Veja, tudo isso está no nosso livro 3 de Teologia Sistemática. Mas como eu falei, é importante ter em mente que nós temos um esboço geral, porque a teologia sistemática, ela abarca, na verdade, no curso básico do CETADB, 5 livros. O primeiro livro, como os irmãos podem ler, é um livro todo sobre a bibliologia, porque a bibliologia é uma matéria muito extensa, com muitos pormenores, então nós temos um livro dedicado à bibliologia. O livro 2 é o livro que abarca a teologia propriamente dita, o estudo sobre Deus, os seus atributos e assim por diante, a cristologia, o estudo sobre Cristo, e também a pneumatologia, sendo que em pneumatologia está contida também a paracletologia, que é o estudo mais precisamente dos dons, das ministrações do Espírito, o fruto do Espírito e assim por diante. O livro 3 é o que nós vamos estudar hoje. E depois nós vamos também, posteriormente, estudar os livros 4 e 5, que abarcam aí eclesiologia e missiologia, no caso do livro 4, e escatologia e heresiologia, no caso do livro 5. Então nós estamos começando hoje o livro 3. Nós vamos ter 5 aulas então sobre o livro 3, e a nossa primeira aula é sobre a criação, a doutrina da criação. E como sempre nós costumamos começar as nossas aulas lendo a Bíblia, eu quero convidar os irmãos a que nós abramos as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Nós vamos fazer uma breve abordagem bíblica com base nesse texto e depois nós vamos seguir o nosso roteiro de acordo com o livro. Mais uma vez, quero reforçar, nós estamos aqui tratando do livro 3. Veja, livro 3, Teologia Sistemática 3. É o terceiro livro de Teologia Sistemática, como nós vimos, são 5 livros ao todo, e nós estamos aqui no livro 3. E, começando esse livro 3, nós vamos falar sobre a criação. Eu quero, neste momento, convidar os irmãos a que leiamos Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. 4 de Apocalipse, versículo 8. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Veja que automaticamente, muitas vezes, nós até somos levados a, quando falamos santo, 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 já emendar aquilo que está lá em Isaías, do capítulo 6. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Por quê? Porque existe uma clara analogia, claro, uma clara semelhança, melhor dizendo, sobre a respeito desses seres que aparecem tanto em Apocalipse 4, como também em Isaías capítulo 6.
Mas a pequena abordagem que eu quero fazer aqui, que vai servir, claro, como introdução para este assunto tão importante de hoje, que é a criação, está baseada nesse capítulo 4 de Apocalipse, mais precisamente o versículo 8. Mas quem já estudou esse capítulo 4 de Apocalipse, certamente observou que Deus revelou para João, quando ele estava lá na ilha de Patmos, Deus revelou para João como será, por assim dizer, a adoração da igreja e também dos anjos lá no céu. Quando a igreja já estiver no céu, na presença do Senhor, e os anjos também estarão ali, veja que aqui a Bíblia apresenta, na verdade, nesse capítulo 4, uma representação dos anjos ou do mundo angelical, e também, de maneira simbólica, Deus apresentou para João, o Senhor Jesus apresentou para João, uma representação da igreja no céu, que são exatamente esses 24 anciãos que aparecem aqui. É interessante esses anciãos, que muitos até consideram que eles seriam uma categoria ou uma classe angelical, mas quando nós olhamos mais atentamente para esse texto sagrado, nós vamos ver que, na verdade, esses 24 anciãos representam a totalidade da igreja. Por quê? Porque são 12 mais 12. Isso é explicado no capítulo 21 de Apocalipse, quando ali se menciona o templo e as características do templo, e ali nós vamos ver mais uma vez o número 12, aludindo aos 12 patriarcas ou às 12 tribos de Israel, e o número 12 aludindo aos 12 apóstolos do Cordeiro. Veja, 12 mais 12 igual a 24. Outro ponto interessante aqui desse capítulo 4 de Apocalipse é que os anjos, os que são supostamente chamados de anjos, não é? Aqueles 24 anciãos, na verdade, o termo no original é o termo presbíteros. Em nenhum lugar da Bíblia, os anjos, como mensageiros de Deus, como espíritos ministradores que são enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação, em nenhum lugar da Bíblia eles são chamados de presbíteros. Esse é um termo próprio dos ministros do Senhor, daqueles que trabalham na igreja do Senhor. Então aqui nós vemos que eles são chamados de presbíteros, e em nenhum outro lugar da Bíblia eles são chamados assim. A Bíblia diz que eles estão sentados em tronos, não é? Eles são sentados em tronos, e Jesus tinha acabado de prometer, quem lê lá os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, o Senhor Jesus tinha dito, por exemplo, lá no capítulo 3, versículo 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Então aqueles 24 anciãos, eles estão assentados em tronos, eles têm vestes brancas, e eles também têm coroas em suas cabeças. Veja, vestes brancas, coroas, assentados em tronos. E mais, a Bíblia diz que eles vão adorar a Deus. Eles vão adorar a Deus. E a maneira como eles adoram a Deus é a maneira como a igreja, na verdade isso já é Deus apresentou para João, de maneira simbólica, claro, isso aí que João estava vendo, é como será o céu, a igreja no céu no futuro. Então ele vê aqueles 24 anciãos na presença de Deus. Isso é algo que eu não vou pormenorizar agora, porque está relacionado também com a escatologia, e mais adiante nós vamos ter uma aula sobre escatologia. Eu creio que será oportuno nós retomarmos este assunto que trata dos 24 anciãos. E também em angelologia nós vamos tocar alguma coisa. A aula de hoje é sobre a criação. E nesse versículo que acabamos de ler, há aí dois destaques que eu queria fazer. Porque diz lá, quando aqueles seres angelicais, unidos àqueles representantes da igreja, eles estavam adorando a Deus, o que eles diziam? Eles diziam, veja como nós acabamos de ler aqui, Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Vamos retomar aqui a leitura. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Veja o final do versículo, o que diz: Santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E veja o versículo 11, para então acrescentar o pormenor que eu queria detalhar sobre a criação. Digno é, Senhor, de receber glória e honra
e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então veja o que diz o versículo 8. Diz que pela vontade de Deus, todas as coisas são e foram criadas. São e foram criadas. Deus então criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele criou o mundo angelical, ele criou o universo propriamente, ele criou o mundo, ou seja, ele criou os seres vivos, a humanidade. E esse texto, portanto, ele refuta já assim, vamos já dizer isso de início, ele refuta o evolucionismo. Ele tem uma resposta, claro, para a macroevolução, como é considerada no evolucionismo, porque diz que Deus já criou todas as coisas, e isso, claro, está em perfeita sintonia com o que diz lá em Gênesis, que Deus criou tudo conforme a sua espécie, e uma resposta também à microevolução, porque Deus cria e preserva todas as coisas. Veja como o versículo 11 que lemos, diz que pela vontade de Deus, todas as coisas são e foram criadas. Veja como a ênfase aqui da Bíblia também recai sobre o que está sendo feito hoje na criação. Deus está controlando tudo. Deus não apenas criou tudo no passado, não é? Mas ele ainda hoje, ele também está no controle de tudo. Então, quando acontecem essas mudanças, né, que é chamada em evolucionismo de microevolução, isso tudo também é controlado por Deus. Agora, a macroevolução, isso aí contraria completamente tudo que a Bíblia diz, porque Deus já fez tudo, diz a Bíblia, conforme a sua espécie. Mas nós vamos retomar isso a posteriori. Eu estou aqui apenas fazendo uma introdução, porque nós estamos falando sobre a criação de Deus. Veja o esboço da nossa aula de hoje, não é? O esboço que está aparecendo aí para os irmãos, o esboço da nossa aula de hoje, da nossa matéria. Veja como ele abrange aí a criação, essa parte que está numa cor diferente, é a aula de hoje. Mas nós vamos ter também a doutrina dos anjos, a doutrina do homem, a doutrina do pecado e a doutrina da salvação. Hoje, então, a nossa abordagem é sobre a criação. O esboço geral da nossa aula de hoje. Temos uma introdução, que já está sendo apresentada. Depois teremos um primeiro tópico, que é a doutrina da criação. Assim, uma parte introdutória também, mas sobre a criação. A origem do homem. Que é o homem? Uma pergunta assim para gerar um pouco mais de reflexão sobre o assunto. Imagem e semelhança de Deus, porque muitos acabam às vezes usando essa expressão bíblica, imagem e semelhança de Deus, para achar que Deus, quando fez o homem, Deus fez o homem exatamente a sua imagem, e alguém às vezes quer dizer que Deus também, como nós, ele tem a mesma aparência física, mãos e pés. Veja que aí a pessoa que faz essa afirmação é porque ela não entendeu ainda que Deus, ele se utiliza na sua palavra, não é? Ou melhor, os autores sagrados inspirados por Deus, quando fazem menção de Deus, eles utilizam uma linguagem antropomórfica para que o ser humano possa entender, não é? Então a Bíblia fala de Deus como tendo mãos, tendo pés e assim por diante, mas na verdade é só para o ser humano entender, porque a Bíblia sempre ela apresenta uma mensagem do ponto de vista do ser humano, para o ser humano entender. Porque se Deus falar, na verdade, da sua forma em que ele se apresenta como um Deus incognoscível, não é? Na sua grandeza total, aí ninguém poderia entender. Mas Deus, por sua bondade, ele se apresenta como um Deus cognoscível, ou seja, um Deus que pode ser conhecido. É por isso que a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus, ele se dá a conhecer. Então nós vamos tratar desse assunto também, a imagem e semelhança de Deus. Vamos falar da criação dos anjos, mas é só uma menção porque depois teremos uma aula específica
sobre os anjos. E faremos, portanto, uma conclusão. Então, iniciando aqui propriamente o assunto de hoje, vamos lembrar das palavras de Jó. Veja o que Jó disse. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias. É importante ler a Bíblia. Jó capítulo 7, versículos 17 e 18. Veja, Jó capítulo 7, versículos 17 e 18. Olha aqui o que disse Jó, inspirado por Deus. Que é o homem para que tanto o estimes e ponhas sobre ele o teu coração? E cada manhã o visites, e cada momento o proves? Até quando me não deixarás, nem me largarás, até que engula a minha saliva? Não é? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E Jó, então, ele tem um determinado momento da vida dele em que ele começa a fazer uma lamentação, não entendendo ali, como ser humano que é claro, a luta, a dificuldade que ele estava enfrentando. Mas veja que ele, entre as suas indagações, ele diz: que é o homem para que tanto estimes e ponha sobre ele o teu coração? Então Jó, ele faz essa pergunta, que é uma pergunta para nós desafiadora, e nós vamos tentar responder, claro, à luz da Bíblia. Mas podemos lembrar também do que disse o salmista. Para introdução ainda, o salmista no Salmo 8, versículos 1 a 5, olha que texto bíblico importante também. Salmo 8, versículos 1 a 5. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Então veja, dois textos bíblicos que nós citamos, lemos, na verdade, para começarmos a refletir sobre esse assunto tão importante, a criação. A criação que, como já dissemos logo no início da nossa fala, a criação de Deus, ela abarca a criação do mundo angelical, a criação do universo, a criação da humanidade, não é? Em que momento isso aconteceu? Quando que o homem foi criado? Quando que os anjos foram criados? Não é? A Bíblia lança a luz sobre isso e nós vamos então aqui abordar um pouco da criação. A criação, que como está até aí no nosso livro, a criação ela está dentro do assunto da teologia, mais precisamente da teontologia, que é o estudo da natureza de Deus, não é? Dos seus atributos, e um dos atributos de Deus é que ele é um Deus criador, ele criou todas as coisas. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição de hoje, que é a criação, ou melhor dizendo, os dias da criação. Os dias da criação. E dentro desse assunto dos dias da criação, nós vamos ter dois pontos importantes. A criação de Deus, como é conhecida em teologia como criação imediata, a criação a partir do nada, que é chamada de creatio ex nihilo, não é? É a criação do nada, é imediata. Por que é chamada de imediata? Porque não tem um mediador, não tem um meio, vamos dizer assim. Não tem nada entre o Criador e a sua criação. Ela é uma criação imediata, é uma criação do nada. A criação mediata já é diferente, porque entre o Criador e o produto da sua criação, ou seja, a criatura, entre o Criador e a criatura, tem algo no meio, tem algo que foi tomado para que se criasse o produto, não é?
Então é a criação chamada mediata. Mas primeiro nós vamos tratar da criação imediata, que é chamada em latim, não é, de creatio ex nihilo, não é? A criação a partir do nada. E nós vamos fazer uma abordagem também nesse primeiro tópico sobre o que houve entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2. Porque existe muita discussão em torno disso, porque a Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, e diz o segundo versículo: e a terra era sem forma e vazia. E alguém questiona: como? Se Deus criou, Deus já criou tudo perfeito. E por que então que nós olhamos e vemos que a terra estava sem forma e vazia? Isso acontece, na verdade, esse tipo de questionamento acontece, porque às vezes a pessoa ainda não se debruçou sobre o assunto para estudar sobre a criação do ponto de vista bíblico, que abarca, na verdade, a criação propriamente dita. Ela abarca 3 fases, é como uma construção. Não é? O arquiteto primeiro, vamos lembrar, por exemplo, do grande arquiteto Niemeyer, não é? Quando ele projetou Brasília e tantas obras que foram realizadas no Brasil por esse grande arquiteto, não é? Talvez o mais famoso arquiteto brasileiro. Ele criou, ao desenhar Brasília, ele fez aquele desenho, ele criou. Depois, uma equipe de engenheiros, na verdade, ficou responsável para dar forma àquilo que fora previamente criado. Então veja que há uma criação original, vamos dizer assim, a partir do nada, não é? Para fazer uma analogia, mas depois, a partir daquilo que já foi apresentado, nós vamos ter uma formação, vai ser dada forma àquilo que foi previamente criado. E aí também tem o acabamento final, não é? Porque às vezes a obra já está com as paredes levantadas, já tem o telhado, mas falta aquele acabamento final. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus também criou todas as coisas a partir do nada. Depois ele deu forma àquilo que estava previamente criado e depois ainda teve o acabamento. É por isso que tem um versículo na Bíblia, em Isaías capítulo 43, versículo 7, talvez leiamos a posteriori, mas só para citar agora, tem um versículo em Isaías capítulo 43, versículo 7, que diz que nós somos criados, formados e feitos. Mas, irmãos, filho, não é a mesma coisa? Criar, formar, fazer? Não, não é a mesma coisa. A criação ali é a criação a partir do nada, a criação imediata. Depois nós temos a formação, quando Deus deu forma àquilo que estava previamente criado, e a feitura, que é, na verdade, o acabamento da obra, o acabamento. Mas nós vamos depois, então, retomar isso. Vamos começar aqui a falar, então, sobre os dias da criação. E a narrativa de Gênesis 1 e 1 nos apresenta o ponto de partida, é claro, da criação, porque a Bíblia já começa falando que Deus é o Criador. Veja que a Bíblia não se preocupa em provar que Deus é o Criador. Ela já vai apresentando, na verdade, Deus como Criador. E a ideia contida aí no verbo criar, no original, no hebraico, claro, nesta frase que eu citei, no princípio criou Deus os céus e a terra, a ideia, na verdade, é de iniciar alguma coisa nova. O termo ali aponta para isso, iniciar uma coisa nova a partir do nada. Daí, nós chamarmos em teologia de creatio ex nihilo, ou seja, a criação a partir do nada, sem nenhum precedente, como diz lá no texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 3. O que diz lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 3? Pela fé, entendemos que os mundos, veja como a Bíblia fala os mundos, numa referência clara ao universo, aos planetas que Deus criou. Então veja, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não é feito do que é aparente, não foi feito do que é aparente. Então, pela fé, nós entendemos que os mundos foram criados, de maneira que o que nós vemos hoje, na verdade, não tem semelhança com aquilo que foi usado originalmente. E o que foi usado originalmente? Simplesmente a palavra de Deus. Daí que nós falamos
de uma criação do nada. Do nada nesse sentido. Na verdade, Deus usou a sua palavra. Deus disse, haja luz, e houve luz. Porque Deus usou a sua palavra. Na criação, que eu digo, imediata, a partir do nada, não é? Deus usou a sua palavra. Então veja, essa ideia que é conhecida também como a ideia do fiat, não é? Fiat divino, ou seja, o haja, o faça-se, não é? É apoiada em toda a Bíblia. Deus trouxe o universo à existência a partir do nada, não é? Temos outros versículos que poderíamos ler. Eu citei, por exemplo, Apocalipse capítulo 4, versículo 11, que diz ali, digno é Senhor de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criados. Veja, são e foram. Isso mostra que Deus não apenas foi um criador, mas Ele é o criador. Ele é o criador. Ele continua no controle de tudo. Ele não perdeu o controle do mundo. Ele está no controle da história. Ele está no controle do universo. E isso também é apresentado no Salmo 33. Veja o Salmo 33, versículo 9. Salmo, capítulo... Alguém não gosta de dizer que os salmos têm capítulos, não é? Mas, na verdade, nós sabemos que para efeito de contagem, para efeito de estatística, quando a pessoa vai contar, todos os capítulos da Bíblia são considerados. E os salmos, por assim dizer, ainda que o mais apropriado seja mesmo chamar os capítulos dos salmos de salmos propriamente, mas não há nenhum equívoco em chamar também um salmo de um capítulo da Bíblia. Então, por isso que eu falei capítulo 33 do livro de Salmos. Então, Salmo 33, versículo 9, olha o que diz. Salmo 33, versículo 9. Numa referência a Deus, olha o que disse o salmista. Porque falou e tudo se fez. Veja como é uma criação a partir do nada, uma criação imediata. Falou, porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. É nesse sentido, então, que nós vivemos que a criação de Deus, num primeiro momento, claro, ela é uma criação a partir do nada. A creatio ex nihilo, ela recebe grande oposição nos centros acadêmicos. Por quê? Porque entre os ateus e os agnósticos prevalece justamente o naturalismo. Não vá confundir com o naturismo, não é? O naturalismo que abarca, claro, essa oposição ferrenha à crença em Deus, mas ao mesmo tempo, isso é uma característica da pós-modernidade, lamentavelmente, os naturalistas eles acabam abraçando o sistema panteísta. Então, isso é bom dizer até que não começou hoje. Desde o tempo lá dos filósofos gregos, lá no período da Grécia Antiga, já se defendia esse pensamento errôneo, tal que hoje está ganhando grande força. Mas desde o surgimento do darwinismo, a narrativa da criação original, ela vem sendo, na verdade, relativizada, vem sendo reavaliada, vem sendo reinterpretada. E por isso, o primeiro versículo da Bíblia que revela que a origem do universo, não é? O universo, na verdade, começou em Deus, Deus quem fez todas as coisas, mas como eu já disse, a Bíblia apresenta que Deus é o Criador, sem explicar detalhadamente como isso aconteceu, e isso vem recebendo grande crítica. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que sabemos que Deus criou todas as coisas, nós de maneira nenhuma estamos preocupados com isso. Claro que nós defendemos a nossa fé, porque a Bíblia diz que nós devemos estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que está em nós. Nós defendemos a nossa fé, nós defendemos o Evangelho, como o próprio apóstolo Paulo também disse, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 16, eu fui posto para defesa do Evangelho. Entretanto, meus amados irmãos, nós não estamos preocupados com isso, assim no sentido de que isso vai nos abalar, vai abalar a nossa fé. Ora, o que é o homem, né? Perto do grande Deus Todo-Poderoso.
Quem é o homem para questionar a mente de Deus? Então, há coisas que, por mais que nos esforcemos também, nós não conseguiremos explicar, mas nós precisamos aceitar pela fé. É o caso da criação a partir do nada. Vamos então aqui citar, ainda nesse ponto sobre a criação a partir do nada, vamos citar aqui uma abordagem sobre, está até no livro, sobre as interpretações que existem a respeito dos dias da criação, que nós costumamos falar os 6 dias da criação. Mas é bom dizer que os 6 dias da criação são aqueles dias em que Deus, com ordem, porque o nosso Deus é um Deus de ordem, ele foi ali fazendo tudo a seu tempo. Mas isso não quer dizer que Deus não tenha trabalhado no 7º dia. É um equívoco, aliás, alguém dizer que Deus trabalhou 6 dias e depois no 7º dia ele apenas descansou. É verdade que ele descansou no 7º dia, mas a Bíblia diz que ele descansou no 7º dia, mas olha o que diz, é melhor ler que fica mais claro. Gênesis capítulo 2, versículos 1 e 2, veja o que diz a Bíblia. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército, observe, lembra quando eu falei sobre a construção, eu citei o arquiteto Niemeyer, que eu falei que uma construção ela envolve muitas vezes a criação propriamente dita, a formação e depois o acabamento final. Olha o que diz a Bíblia aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Veja como aqui está se falando de acabamento. Versículo 2. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então veja um importante detalhe da Bíblia. A Bíblia não diz que Deus acabou a obra no 6º dia. Veja, havendo Deus acabado no 7º, no dia 7º a sua obra. Isso significa que Deus trabalhou também no 7º dia. O acabamento final da obra se deu no 7º dia. Mas a grande questão que está posta, a grande questão que está diante de nós, ante tudo que a ciência vem apresentado, sobretudo os ateus, os agnósticos estão questionando, a grande pergunta é, esses dias são dias literais, como nós conhecemos hoje, dias de 24 horas? Ou será que esses dias, na verdade, designam um período indefinido? Essa dúvida existe, claro, porque o termo dia, como foi usado ali no hebraico, é um termo que também pode ser aplicado a um período indeterminado, não é? Ali não está, naquele termo, a informação de que o dia representa um dia de 24 horas. Então nós precisamos estudar a Bíblia, ler o contexto, estudar com todo cuidado para que nós entendamos, porque você sabe que o que, na verdade, determina o sentido de um texto, em última análise, o sentido de uma palavra, em última análise, é o contexto. Não é nem o étimo. O étimo, claro, ele pode te ajudar, mas há casos em que o étimo ele vai numa direção, só que o contexto aponta uma outra significação, um outro sentido, não é? Então, veja que existem, como está aí no livro, pelo menos 3 pensamentos teológicos. Veja que quando nós estamos estudando teologia sistemática, temos que ter em mente que é importante também, para lançar luz sobre o assunto, trazer essas opiniões, que também são opiniões de teólogos, não é? Veja que nós não devemos ser dogmáticos naquilo em que a Bíblia não é totalmente clara, pelo menos para nós que estamos nessa condição limitada. A Bíblia diz que há muitas coisas que nós não vamos entender mesmo. Lá em Romanos 8:18, por exemplo, a Bíblia diz que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Veja, há de ser revelada. Quando a Bíblia fala do futuro, em escatologia, por exemplo, a Bíblia é clara. Há coisas que nós não vamos entender. E há detalhes também pormenores sobre a criação de Deus que a nossa mente não alcança.
nós temos que ficar com o que a Bíblia apresenta com segurança, ali está claro, o texto diz claramente, nós abraçamos. Aquilo que a Bíblia não é muito clara é porque Deus não quer que nós conheçamos isso agora, não há necessidade, então não há muita clareza. Então o que existe sobre o assunto, até para tornar a matéria assim, um pouco mais fascinante, mais empolgante, por assim dizer, a teologia sistemática, então, ela gira em torno, muitas vezes, dessas especulações, mas não para ser dogmático, apenas para lançar luz sobre o assunto. Então é o que nós vamos fazer aqui agora. Existe aquilo que a Bíblia fala de maneira mais clara, e é isso que nós devemos abraçar. Existe aquilo que muita gente acaba aproveitando ali um ponto que não é tão claro, né? E aí a pessoa faz uma especulação e às vezes tenta fazer uma associação com a ciência, que é perigoso. Veja o perigo da pessoa querer associar a criação de Deus ao evolucionismo. Onde que vai dar isso? Não é? Isso é perigoso. Por mais que nós respeitemos os acadêmicos, por mais que nós respeitemos os cientistas, não é? Nós estamos falando aqui contra a academia porque estaremos falando contra nós mesmos, é claro. Mas é claro que a Bíblia, a palavra de Deus, ela está num patamar superior, que é o homem, por mais entendido que ele seja, para querer questionar a criação de Deus. Até porque o ser humano, por mais entendido que ele seja, ele está, se ele não conhece ainda a palavra de Deus, ele está do lado de cá do véu. Você se lembra daquela ilustração que Paulo apresenta lá quando ele escreveu aos Coríntios na sua segunda carta, em que ele diz que aqueles que não se converteram, existe um véu que está diante deles, não é? Quando o véu se tirar, ou seja, essa é a significação do termo revelar, não é? Revelar, tirar o véu. Quando o véu for tirado, então a pessoa começa a entender. Quem ainda não tem essa iluminação da parte do Espírito e está do lado de cá do véu, a pessoa pode ter toda uma vida acadêmica, pode ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas está do lado de cá do véu. Ao ponto que alguém às vezes não tem muito estudo, mas já entregou a sua vida a Jesus, o véu já foi tirado, a pessoa não sabe nem falar direito, não sabe nem pronunciar as palavras direito, é um analfabeto, um semi-analfabeto, só que ele já sabe que Jesus salva. Então veja como é importante a iluminação da parte do Espírito. Mas quem não tem essa iluminação, acaba, na verdade, muitas vezes entrando por caminhos errôneos. E é perigoso quando o crente, quando o servo de Deus, que conhece a palavra, que tem a unção do santo, que a Bíblia diz, vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. O servo de Deus que tem essa revelação é um perigo quando ele começa a abraçar aí algumas teses perigosas. Então, por exemplo, no livro são citadas 3 sobre os dias da criação. É citada a ideia de que os dias da criação, na verdade, são 6 períodos de 1000 anos. Isso quem apresenta esse tipo de observação, de afirmação, melhor dizendo, se baseia lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. O que diz lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8? A Bíblia diz que 1000 anos para Deus são como um dia, e um dia como 1000 anos. Veja, 1 ano para Deus, 1000 anos para Deus, perdão, é como um dia, e um dia como 1000 anos. E aí alguém, fazendo essa associação, já diz, está vendo? Um dia para Deus é como 1000 anos. Então, quando na verdade diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias, na verdade são 6.000 anos. Mas veja que afirmação perigosa. Por quê? Porque Pedro ali não está falando nada de associar 1 com 1000. Ele está querendo dizer que Deus é eterno, Deus é de eternidade e eternidade. Tudo diante dele é como se fosse um eterno presente. Para Deus, 1000 anos ou um dia, não existe para ele a mesma preocupação que nós temos com o tempo, não é? Nós temos uma duração de vida, nós estamos preocupados, o tempo vai passando para nós e nós pensamos, meu Deus, como vai ser minha vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? E nós lembramos do passado também, como era a nossa vida na infância, na adolescência. Por quê? Porque nós temos essa noção de tempo. Agora, Deus não. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor do tempo
Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, para ele, um dia, 1000 anos, é tudo a mesma coisa. Tudo para ele é como se fosse um eterno presente. Então, é essa ideia de Pedro, quando, se você ler, estudar a Bíblia com cuidado, você vai chegar a essa conclusão. Pedro não está, na verdade, dizendo que 1000 anos equivale a um dia ou um dia equivale a 1000 anos, como alguém tenta associar. Mas uma outra tentativa também de querer explicar esses 6 dias da criação é querer associar, não é, os 6 dias às supostas eras geológicas. As supostas eras geológicas, que são apresentadas pelo evolucionismo. Mas é uma tentativa também, claro, perigosa, porque o evolucionismo, ele na verdade depõe contra a Bíblia, depõe contra a palavra de Deus. Então, nós devemos ficar com a ideia, que está realmente lá em Gênesis capítulo 1, de que os 6 dias da criação são 6 dias literais. Mas como assim, irmão Ciro? 6 dias literais? Isso é impossível. Ora, se nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, se nós estamos falando de um Deus que falou e logo se fez, não é? Um Deus que tem todo o poder, um Deus que cria a partir do nada, um Deus que, tendo criado, ele trabalha na sua própria criação original e cria outras coisas e forma. Porque, veja, o próprio homem, nós vamos chegar lá depois, veja que se eu perguntar, por exemplo, para os irmãos, quem foi criado primeiro, o homem ou a mulher, talvez algum dos irmãos se precipite e diga logo, o homem. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que o homem foi criado. Bom, nós podemos até afirmar isso se considerarmos apenas a criação imediata. Mas depois, de maneira imediata, quando Deus foi dar forma ao que ele já tinha previamente criado, você pode ver que Deus forma primeiro o homem e depois ele faz cair um sono pesado sobre Adão e, tomando uma das suas costelas, Deus forma a mulher. A Bíblia é até clara quanto a isso, tem até um versículo no Novo Testamento, que é 2 Timóteo. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza, em 2 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, não é? Capítulo 2, versículo 13. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Olha o que diz a Bíblia. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Veja, primeiro foi formado, não diz que foi criado. Porque na hora de criar, a criação imediata, a partir do nada, diz a Bíblia, macho e fêmea os criou. Deus não foi apanhado desprevenido, assim como alguém pensa. Deus criou primeiro o homem, aí o homem estava andando lá pelo jardim, aí Deus disse, olha, esse homem está muito sozinho, deixa eu colocar uma companheira aqui do lado dele. Não. Deus que conhece o fim antes do começo, Deus que é presciente, ele já tinha tudo planejado, tudo criado, macho e fêmea. Só que Deus, como trabalha com ordem, e aí vai entrar também em cena um princípio que é conhecido como o princípio da prioridade. Deus tem um princípio chamado princípio da prioridade. Muitas mulheres hoje até não entendem, mulheres até que estão sendo influenciadas, lamentavelmente, pelo movimento feminista, elas não entendem isso. Como pode? Por que o homem, em alguns pontos, ele tem prioridade? No casamento, por exemplo, a Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher. Por que a Bíblia menciona isso? Veja, e a pessoa acaba levando em conta o princípio da superioridade, como se o homem fosse, como se a Bíblia dissesse ou sugerisse que o homem é superior à mulher, mas em momento algum a Bíblia diz isso. Pelo contrário, a Bíblia ressalta a igualdade, só que no momento em que a Bíblia apresenta que o homem é a cabeça da mulher, aí a Bíblia apresenta o quê? O princípio da prioridade. Por que Deus não formou primeiro a mulher? Como que nós vamos explicar isso? Deus é soberano. Deus quis formar primeiro o homem, não é? É o princípio da prioridade de Deus. E o princípio da prioridade de Deus não está só na criação, não. Não está só no casamento, não. Em várias doutrinas da Bíblia. Até mesmo na vinda de Jesus, na ressurreição. Veja que a Bíblia diz que nós não precederemos os que dormem. Por que não é o contrário?
Por que a Bíblia não dá ênfase primeiro para os que estão vivos, para depois considerar os que estão mortos? Não. A Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo, veja, ressuscitarão primeiro. Está aí novamente o princípio da prioridade. Princípio da prioridade. Mas avançando aqui então agora na nossa matéria, os 6 dias da criação, então, são dias literais. É difícil de nós entendermos isso, mas Deus é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz claramente que Deus, ele fez tudo no princípio, o que dá a entender que a primeira coisa que Deus criou, quando Deus começou a criar o universo e a Terra, com destaque, é claro, porque hoje, claro, muitos estão aí procurando a vida em outros planetas, mas a Bíblia deixa claro, no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja como a terra recebe destaque. Então, isso nos leva a entender que tudo foi criado em função da terra. Não que todo o universo gire em torno da terra, nesse sentido, no sentido da astronomia, mas no sentido da criação de Deus, tudo, na verdade, está girando em torno da terra. Não no sentido astronômico, veja bem, estou explicando bem para que não fique dúvidas. Mas quando Deus criou o universo, a primeira coisa que Deus criou foi o tempo. Porque diz no princípio. No princípio. Que princípio é esse? Esse princípio não é o mesmo no princípio que aparece lá em João, capítulo 1. Quando a Bíblia diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ali, quando se fala de no princípio, é o princípio mais remoto. Lá nos dias da eternidade. Não é? Antes de todas as coisas realmente. É algo que nós nem conseguimos alcançar com a nossa mente limitada. Agora, o no princípio de Gênesis, não. O no princípio de Gênesis já delimita ali o início do nosso tempo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então esse no princípio leva-nos a acreditar que Deus já começou a fazer tudo dentro do nosso tempo. Tanto é verdade que se você ler Gênesis 1 com atenção, você vai ver, foi tarde de manhã do primeiro dia, foi tarde de manhã do segundo dia. Veja que uma era, um período de milênio, se fosse de um milênio, por exemplo, não precisaria citar tarde de manhã. Tarde de manhã, justamente porque a ênfase da Bíblia é para dias literais. Muitos tentam adaptar o darwinismo à Bíblia, defendem que a criação a partir do nada foi seguida da evolução, não é? Citando as eras geológicas, mas como vimos, isso não passa no teste, por assim dizer, da palavra. Vamos adiante então, vamos para o ponto 2. O que houve entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2? Aí tem uma discussão, muitos teólogos acreditam que houve uma catástrofe, não é? Porque Deus criou tudo perfeito, só que o diabo se rebelou, e ele arrastando a terça parte dos anjos, não é? Como diz lá em Apocalipse 12, que é também um capítulo difícil de se entender, não é? Apocalipse 12, que menciona aquela mulher que estava grávida, não é? Estava com ânsias de dar à luz, e havia um dragão querendo tragar o filho daquela mulher. Aquela mulher, claramente, nós vamos tratar disso em Apocalipse, ela representa Israel. Ela representa Israel. E aquele texto ali é conhecido em escatologia como uma revelação parentética. Por quê? É um parêntese. Porque em Apocalipse, a partir do capítulo 4, tudo ali está apontando para o futuro. Só que há algumas revelações parentéticas, ou seja, há parênteses na revelação para que se aponte também para o passado, se fale algo do presente. E ali é o caso de Apocalipse 12, em que há uma menção do passado. Ali você pode notar que por 2 vezes o diabo ele é precipitado, e a primeira vez em que ele é precipitado para a terra é justamente uma alusão ao passado, quando ele, com a sua cauda, diz ali, com a sua astúcia, não é? Ele levou a terça parte das estrelas, as estrelas ali, que é uma alusão aos anjos caídos, aos anjos que foram enganados por Satanás. Então, dizem muitos teólogos que por causa dessa rebelião de Satanás, a terra foi destruída. Satanás foi lançado na terra, ele destruiu toda a terra e Deus teve que recriar a terra.
Então, em Gênesis 1 e 2, quando diz e a terra era sem forma e vazia, muitos dizem que o termo ali mais apropriado, o verbo, não deveria ser era, mas sim a terra tornou-se. Tornou-se. Mas, se você fizer uma pesquisa nas principais versões da Bíblia, em vários idiomas, não somente no português, mas no espanhol, no inglês, no francês. Se você pesquisar em vários idiomas, você vai ver que os tradutores, com muito cuidado, eles traduziram, a maioria traduziu o termo ali, o verbo para era realmente. Porque embora aquele verbo hebraico ele permita a tradução para tornou-se, ali, à luz do contexto, o melhor termo ali, o melhor verbo que se encaixa ali realmente é o verbo ser, nesse sentido, não é? Do passado, era. Mas para alguns teólogos, como eu estava dizendo, os chamados dias da criação seriam dias da recriação ou da restauração. É a chamada teoria, como está aí no livro, a teoria do intervalo, não é? Que houve um intervalo entre a primeira criação original e a segunda criação, que foi uma recriação. Mas veja, isso é apenas uma divagação, uma especulação. A Bíblia não dá aval a esse tipo de teoria. Claro que nós não podemos ser dogmáticos quanto àquilo em que a Bíblia, a respeito daquilo que a Bíblia não é muito clara, mas nós podemos afirmar, à luz daquilo que até já apresentamos, não é? Porque nós mostramos que a criação de Deus ela abarca a criação propriamente dita, formação e feitura. Se nós tomarmos isso em consideração, não somente com relação à criação do homem, mas também à criação do universo, nós vamos chegar aqui à conclusão que Deus, num primeiro momento, assim como um arquiteto, ele criou todas as coisas a partir do nada. E aí então, tendo feito essa criação original, imediata, ele parte para a sua criação mediata, já a partir do que estava previamente criado. Então, a partir do que ele havia criado, ele começa com ordem, estabelecer tudo. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia e no sétimo dia ele concluiu a obra. Então, essa tese, ela acaba não passando também, como nós dissemos, no teste da palavra, não é? Mas nós vamos aqui avançar um pouco mais. Há outros pormenores importantes que estão aí no livro que os irmãos deverão estudar. Mas vamos para o tópico 2. O tópico 2, já estamos aqui, tópico 1, dias da criação, tópico 2, origem do homem. É mais uma repetição do que nós já temos falado, porque como eu já até expliquei em aulas anteriores, quando falamos em ensino, o ensino ele é caracterizado também por repetição, não é? Veja que quando Jesus andou na terra, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 23, que Jesus ele pregava e também ensinava. Paulo também, que tinha um ministério tríplice, ele disse lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7, que ele foi constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Veja como a Bíblia ela acaba, na verdade, apresentando a pregação e o ensino como duas coisas distintas. Por que a Bíblia diz que a pregação e o ensino são coisas distintas? Porque, na verdade, a pregação, ela tem assim a resposta à pregação, ela deve ser mais urgente, não é? Quando se prega, por exemplo, o arrependimento, não é? Quando João Batista começou a pregar, quando Jesus começou a pregar, arrependei-vos, crede no Evangelho. Não é? O pregador hoje também, quando ele prega, ele enfatiza, meu amigo, é agora que você tem que tomar uma posição, é hoje, não é amanhã, é agora, eis o dia aceitável, eis o dia da salvação, é agora, é hoje, não é? A pregação ela tem esse apelo. Agora, o ensino não, o ensino ele é diferente, ele se caracteriza, como eu já disse, pela repetição. Você fala uma coisa, depois você volta nela, você repisa. Não apenas reprisa, mas repisa. Veja, não vá confundir repisar com reprisar. Reprisar é quando você está apenas repetindo. Agora, repisar
É quando você está dando ênfase para que torne ainda mais claro aquilo que você está explicando. Então, nesse segundo tópico, e nesse primeiro ponto desse segundo tópico, o ponto 2.1, não é? Ele tem como título Criação do Universo e da Terra. Veja, criação do universo e da Terra. E aí há uma repetição dos dias da criação, que eu quero aqui apresentar. Veja, no primeiro dia, Deus trouxe à luz o quê? Deus trouxe à existência o quê? A luz, não é? A luz. Mas alguém poderá dizer, como assim a luz, se o Sol ainda não tinha sido criado? Ora, aqui está sendo feita a referência à luz cósmica. A luz cósmica. A luz cósmica, ela foi criada primeiro do que o Sol, propriamente, não é? Que é considerado o luminar da Terra. Mas você sabe que não é apenas o Sol, não é? Que o Sol é uma das estrelas apenas, mas Deus destacou o Sol para iluminar a Terra. Porque, como eu já disse, do ponto de vista da criação de Deus, tudo foi feito em torno da Terra. Eu não estou aqui, claro, defendendo aqui aquela ideia, não é? Que os astrônomos eles contrariam, de que tudo gira em torno da Terra. Não, de maneira nenhuma. Nós sabemos que à luz da astronomia, tudo gira em torno do Sol, não é? Mas, na verdade, do ponto de vista bíblico, Deus destacou a Terra para que tudo, na verdade, por assim dizer, sirva a Terra, não é? É nesse sentido, que Deus fez a Terra para ser habitada. Então, no primeiro dia, Deus trouxe a luz à existência, não é? Luz aqui independentemente do Sol, como eu já falei. No segundo, Deus criou a expansão, o firmamento, não é? O céu propriamente, o céu visível para nós. No terceiro, Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. Você observou que Deus começou a dar forma ao que estava previamente criado? Não está aqui se falando de duas criações. Não está se falando de algo que Deus criou e depois Deus recriou. Não. Está se falando de uma sequência da criação imediata e da criação mediata. Deus primeiro criou tudo a partir do nada através da sua palavra e depois, claro, usando a sua própria palavra, só que agora tendo algo em que ele trabalhou, não é? Por isso que é uma criação mediata. Mediata quer dizer que tem algo no meio, não é? Mediata, tem algo no meio entre o Criador e o produto da criação, não é? Então, é uma criação mediata. Num primeiro momento, criação imediata, a partir do nada. Num segundo momento, a criação mediata, que é a formação, como eu estava falando. O verbo no hebraico é diferente. É você criar, mas é criar tendo algo, tendo uma matéria, não é? Para você trabalhar nela. Então veja aí, no segundo dia, Deus criou a expansão. No terceiro, Deus disse, ajuntem-se as águas, porque as águas já existiam. Então Deus agora ajunta as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. Apareça por quê? Porque a porção seca também já existia. Não é? A terra emergiu das águas, diz a Bíblia. Deus então ele começa a dar ordem, começa a pôr tudo em ordem. Não é que Deus tenha criado uma terra caótica, como alguém sugere. Não. É criação imediata. Deus primeiro criou a matéria para depois trabalhar nessa matéria. E assim por diante. Então veja, no terceiro dia, Deus então criou a terra, não é? Propriamente, que estava submersa. Pedro afirma isso. Nós poderíamos até ler 2 Pedro capítulo 3, versículo 5. Veja o que diz a Bíblia. 2 Pedro capítulo 3, versículo 5. Porque a Bíblia é análoga. A Bíblia explica a própria Bíblia, não é? Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. Veja, desde a antiguidade, olha como Pedro explica o que está lá em Gênesis. Quem se apega a essa teoria do intervalo, muitas vezes não considera a analogia geral da Bíblia. A Bíblia é análoga, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então veja,
Desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Veja, já existia na antiguidade, não é? Já existiram os céus e a terra, que Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra, e aí então Deus, na hora de dar forma ao que estava previamente criado, Deus então tira, diz a Bíblia, a porção seca, tira a terra das águas. Muito bem. No quarto dia, as aves e os animais marinhos, não é, foram ou melhor, no quarto dia, os corpos celestes. No quinto dia, as aves e os animais marinhos. No sexto dia, os animais terrestres. E aí também Deus cria de maneira muito especial, como coroa da criação, o homem. Veja como Deus dá destaque para o homem. O homem aqui que eu falo, o ser humano, não é? O ser humano, na hora de começar a dar forma, não é, ao ser humano, claro que Deus começa pelo gênero masculino. Como eu já expliquei antes, entra em cena o princípio da prioridade. Deus primeiro forma o homem e depois, tomando uma das costelas do homem, do gênero masculino, aí Deus então forma a mulher. Mas na criação imediata, como eu expliquei anteriormente, macho e fêmea os criou, homem e mulher. Não houve distinção alguma. A distinção ela só vai acontecer, na verdade, quando Deus começa a dar forma ao que estava previamente criada. A raça humana, portanto, teve a sua origem em Deus através de Adão. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. E o texto de Atos 17, 26, quando Paulo estava lá no Areópago, naquele centro da filosofia, não é? Lá em Atenas. Atenas, que você que gosta de filosofia, certamente você sabe, é o lugar onde nasceu Sócrates, é o lugar onde nasceu Platão, é o lugar onde Aristóteles, aos 17 anos também, ele foi para lá depois da morte de seu pai. Então veja, os principais filósofos do mundo antigo, do mundo grego antigo, eles passaram por Atenas, ou nasceram ou foram para lá, e Paulo lá, diante daqueles filósofos, diante lá dos epicureus, os estoicos mais precisamente, ele demonstrou conhecer a filosofia deles, e mesmo assim, Paulo, ele não recuou. Paulo, que era um grande erudito na época, ele não recuou, ele defendeu a Bíblia. Hoje eu vejo muita gente preocupada com isso. Não, o mundo mudou, nós estamos na pós-modernidade, não é? Nas universidades, o que nós vamos falar? O que nós vamos... nós não temos como defender o criacionismo diante de tantas evidências que são apresentadas pelo evolucionismo. Ora, são evidências que podem ser contestadas. E nós temos cientistas cristãos que estão fazendo um importante papel, apologistas também, lá na América do Norte, mais precisamente nos Estados Unidos. Você tem homens como Rice Broocks, você tem Lee Strobel, você tem William Lane Craig, que são homens que estão fazendo um brilhante trabalho nesse sentido, debatendo até com ateus, não é? Esses filmes que estão sendo apresentados agora também, Deus Não Está Morto, né, que tem o 1, tem o 2, possivelmente logo terá o 3, haverá o 3 também, são filmes importantíssimos, não é? Que mostram justamente essa reação dos cristãos, que são conhecedores da palavra de Deus, mas também muitos são cientistas, que estão dando uma resposta para esse levante contra a palavra de Deus. Mas veja Paulo, lá em Atos capítulo 17, versículo 26, diante daqueles filósofos, daqueles homens tão entendidos, o que Paulo disse? De um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Olha como Paulo ressaltou o que nós estamos abordando aqui, sobre Adão, né? Que Deus, a partir de Adão, fez a humanidade. Paulo conhecia as filosofias prevalecentes à época, mas ele apresentou ali de antemão uma refutação, por assim dizer, ao darwinismo e a tudo que temos visto hoje. O primeiro homem, portanto, foi criado no sexto dia como a coroa da criação de Deus. Não é meramente um animal racional, mas um ser espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus e que recebeu diretamente de Deus o sopro
Veja, quando a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do ser humano, é aí que está a diferença entre o homem e os outros seres. Por isso que nós não costumamos chamar a nós mesmos de animais, não é? Como a ciência diz, nós somos animais racionais. Se bem que o termo, veja que eu falei de étimo e de uso, não é? O termo animal, a rigor, é aquele que tem alma, não é? Aquele que tem vida, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, o ser humano ser chamado de animal, até que eu não discordaria, mas o problema é que se chama de animal muitas vezes para querer associar o ser humano a todos os outros animais, como se nós fôssemos apenas um animal mais desenvolvido, mais evoluído. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia apresenta o ser humano como a coroa da criação de Deus. Somente o ser humano foi quem recebeu o sopro. Deus soprou nas narinas do ser humano. Por quê? Porque ali está não apenas a alma, que vivifica o corpo, mas também o espírito. A Bíblia distingue alma de espírito. A Bíblia distingue, aliás, espírito, alma e corpo. O ser humano ele é tripartido. Por mais que nós possamos também dizer que o ser humano é bipartido, quando consideramos o que Paulo disse lá em 2 Coríntios, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Claro que ali, dentro dessa abordagem, podemos dizer que o homem é bipartido, porque Paulo ali considera o homem interior, claro, as duas partes interiores, alma e espírito. Só que em 1 Tessalonicenses 5:23 ele faz a distinção, quando ele diz ali que espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ali está espírito, alma e corpo. Então o ser humano ele se distingue dos animais porque ele recebeu o sopro de vida. É nesse sentido que o ser humano ele é semelhante. Quando a Bíblia fala que o homem é semelhante a Deus, é nesse sentido, porque Deus dotou o ser humano de uma partícula, que é o espírito, que serve única e exclusivamente de canal de adoração, de glorificação a Deus. Você se lembra quando Jesus disse: o Pai procura os verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade? Porque somente o ser humano é quem foi dotado dessa partícula, o espírito. Claro que aqueles que não temem a Deus, esta parte está bloqueada. Agora, aqueles que servem a Deus, eles podem adorar a Deus livremente em espírito. Vamos avançar então aqui na nossa matéria. Há muitos pormenores aqui que nós vamos... os irmãos certamente têm percebido que nós estamos dando destaque a alguns pontos, outros é para os irmãos estudarem, não é? É como o exemplo que nós demos em aulas anteriores, quando você faz uma abordagem panorâmica e depois escolhe, não é? Como uma pessoa que viaja, por exemplo, ela vê a cidade de maneira panorâmica para depois escolher alguns lugares que ela quer visitar, não é? Quem vai a Paris, por exemplo, sobe lá no ponto mais alto daquela torre, a Torre Eiffel, lá a 320 metros de altura, e a pessoa lá de cima, ela contempla vários pontos bonitos e também que a pessoa quer conhecer, e a pessoa, quem sabe, diga: olha, ali está o Campo de Marte, eu quero passar por ali, e ali também está o Rio Sena, e o museu, o Louvre, está naquela direção, e eu quero conhecer lá também. Só que a pessoa, dependendo do tempo que ela vai ficar em Paris, veja se a pessoa, por exemplo, está de passagem, um dia. Ela sobe na torre, contempla, e você vai poder conhecer um ou dois lugares. Não tem como ela conhecer todos os lugares de Paris. Então, no nosso caso aqui também, nós estamos limitados ao tempo, aos objetivos dessa aula. Então, nós vamos aqui dar apenas alguns destaques, como estamos fazendo. E cabe aos irmãos, como alunos, estudar o assunto. Não se contente apenas com a minha aula, né? A minha aula é apenas para lançar luz. É apenas para facilitar um pouco o aprendizado, mas quem deseja realmente aprender e apreender o que está aí no livro, e sobretudo na palavra de Deus, deve tomar tempo com o assunto, não é? Então vamos aqui, dentro desse ponto ainda, agora o ponto 2, né, a criação do homem no sexto dia, nós já citamos o que Deus criou a cada dia, mas no livro tem uma repetição, como eu falei.
No primeiro dia, claro, Deus criou a luz cósmica. No segundo dia, a expansão, não é? No terceiro dia, Deus ajuntou as águas debaixo dos céus num lugar. No quarto dia, Deus criou os luminares. Os luminares, veja, do ponto de vista da Terra. Porque os astrônomos aí, principalmente aqueles que são ateus, vão dizer, como assim luminares? O Sol é apenas uma das estrelas. Tem estrela que é muito maior do que o Sol. Como que você vai dizer que Deus criou os luminares colocando o Sol e a Lua como os mais importantes? É que aqui nós temos que ver do ponto de vista da Terra. Veja como Deus criou todo o universo, mas Deus deu destaque para a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então tudo que foi sendo criado em função da terra, mais precisamente, alguém poderia até achar exagero, mas em função do ser humano. A terra foi feita em função do ser humano. O universo foi feito em função da terra. Veja que tudo que Deus fez, na verdade, dando prioridade para o ser humano, que é a coroa da criação de Deus. Então, no quarto dia, Deus cria os luminares. No quinto dia, Deus determina que as águas produzam répteis, que as aves voem, não é? No céu. E Deus criou também as grandes baleias. Aqui também nós vemos uma alusão aos animais de grande porte. Veja que hoje em dia se tenta usar aí a paleontologia para querer atacar a Bíblia. Onde estão os dinossauros? E aí por isso que muita gente quer fazer até uma associação com a teoria da evolução e assim por diante, com as eras geológicas, para dizer que isso dá para ser encaixado ali naquele intervalo entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2. Mas veja como a Bíblia, ela apresenta animais de grande porte. A Bíblia mostra no livro de Jó, por exemplo, o Leviatã, o Behemote, que são animais que foram extintos, não é? Mas que não podem ser comparados com o que nós temos hoje. Tem uma tradução, uma versão em português que diz crocodilo, não é? Mas ali é uma tentativa do tradutor para querer mostrar as características daquele animal, mas não era propriamente um crocodilo. O termo ali Leviatã, que aliás foi até usado por aquele cientista político que é muito citado hoje em dia, o Thomas Hobbes, né, que escreveu um livro chamado O Leviatã, se referindo, claro, ao Estado, não é? O Estado como um dominador, assim por diante. Então ele usa a figura ali do Leviatã, que aparece no livro de Jó. Mas Jó menciona o Leviatã, Jó menciona o Behemote, que também era outro animal de grande porte. A Bíblia que fala das grandes baleias. Mas qual é o problema, então, do que a Bíblia diz em relação ao que diz o evolucionismo? O problema é que o evolucionismo, ele coloca aí milhões e milhões e milhões de anos e bilhões e etc., não é? Querendo, na verdade, mostrar que a narrativa bíblica é uma narrativa que não passa nesse teste. Mas, só para fazer uma comparação, vamos dizer que Deus criasse Adão agora. Deus criou Adão. Claro que Deus criou Adão, Adão já foi criado adulto, não é? Então vou dizer que Adão tivesse lá os seus 30 ou 40 anos. Se alguém pegasse Adão do jeito que estava e levasse lá para os cientistas examinarem e fazerem o teste para ver quantos anos tem Adão, o que os cientistas diriam? Será que eles diriam que Adão tem 40 anos já, sendo que, não é? Eles iam examinar, não, pelas características deve ter 30, deve ter 40 anos. Só que ele tinha acabado de ser criado por Deus, não é? Então, da mesma forma, quando a Bíblia fala da criação da terra, da criação do universo, não é? Deus já criou de uma forma que, se os cientistas foram submeter a esses testes aí, carbono 14 e outros testes, eles vão dizer que tem muito mais tempo. Mas, na verdade, nós vemos pela narrativa da palavra de Deus que esses números acabam sendo exorbitantes, não é? Vamos adiante. Então, o livro aí fala da criação do homem, dando destaque lá para o que Paulo disse em Atos 17, citando outros pormenores, mostrando que a criação do homem, claro, como eu já falei, foi diferenciada de todos os outros seres e elementos da natureza, não é? Porque enquanto os outros seres foram criados sob o impacto do fiat, ou faça-se,
não é? O homem teve a criação de modo diferente. Isso aqui é importante destacar também. Nós vemos que quando Deus criou todas as coisas, houve a criação imediata, e depois, no caso do homem, ele foi ali formando, ele formou o homem, depois formou a mulher. Nós vemos aí um cuidado que Deus teve com o ser humano. No caso dos animais, não. Deus apenas disse, haja, produza e etc. E tudo foi acontecendo, não é? Então, meus amados irmãos, nós vamos dando sequência. Vamos agora para o tópico terceiro. O tópico terceiro, portanto, que é o homem. Terceiro tópico. E aí nós temos, no primeiro ponto, perguntas que a filosofia e a ciência não respondem, que são as perguntas que nós sabemos que somente o salvo em Cristo, ele tem a segurança para poder respondê-las, não é? Eu costumo até citar em minhas pregações que o crente em Jesus Cristo é a única pessoa que sabe quem ele era, quem ele é e quem ele será. Você pergunta para uma pessoa aí do mundo que não teme a Deus, quem você era, de onde você veio? Porque são as perguntas, não é, da ciência e também da filosofia. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Mas você pergunta para um servo de Deus, quem você é? Não é? Ou primeiro, quem você era? O que um crente vai responder? Eu era um pecador, perdido, sem paz, sem salvação, não tinha esperança. Não é? Mas e agora, quem você é? Eu continuo sendo pecador. Só que tem uma coisa, agora eu sou um pecador lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Mas e depois, quem você será? E aí, geralmente, nós nos lembramos lá do que está em 1 João, capítulo 3, versículos 1 a 3, não é? Amados, agora somos filhos e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Veja, assim como Ele é, nós o veremos. Então o crente em Jesus Cristo, claro, é o único que sabe quem Ele é, quem Ele era e quem Ele será. Mas note, aqui tratando da criação do homem, mais precisamente, há perguntas que a filosofia e a ciência não conseguem responder. Tais como, que é o homem? Não é? Que ser é esse? De onde ele veio? Para onde ele vai? É que eu acabei de citar. Os filósofos, em sua maioria absoluta, formada por materialistas, ateístas ou pretensos agnósticos, respondem que o homem é apenas um animal que pensa. Veja, aquilo que eu falei do animal, é apenas um animal. Eu vi outro dia até num programa de televisão uma tese absurda de que o ser humano ele desenvolveu melhor o seu cérebro porque ele, ao longo do tempo, ele conseguia, quando ele caçava os animais, ele com uma pedra, ele quebrou o crânio dos animais e conseguia comer também o próprio cérebro dos outros animais. E no cérebro existem proteínas que foram desenvolvendo melhor o seu cérebro. Por isso que o cérebro do homem se tornou mais assim, aprimorado, não é? A ponto de que hoje nós podemos aí, por exemplo, avançar na tecnociência e podemos voar em aviões e entrar em foguetes e fazer uma exploração espacial, porque o nosso cérebro ele se desenvolveu melhor porque não é? Há várias suposições para isso que são apresentadas, na verdade, não como suposições. Lamentavelmente, muitas vezes penso que é uma verdade absoluta e muitos são dogmáticos quanto a isso. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o ser humano ele não é simplesmente um animal que pensa. O ser humano ele é a coroa da criação de Deus. Ele foi dotado de algo especial da parte de Deus, não é? Para que ele, de fato, fosse o líder, por assim dizer. Deus colocou o ser humano para ser o seu representante na Terra perante as outras criaturas. Então, os filósofos, em sua maioria absoluta, formada por materialistas, ateístas ou pretensos agnósticos, como eu citei, eles dizem que o ser humano é apenas um animal, não é? Mais evoluído. Aqui no livro há várias citações sobre isso, não é?
Mas nós vamos avançando. O segundo ponto aí, veja que importante, é o ponto 3.2, a ciência moderna e sua presunção. A ciência moderna, como está aí no livro, é ainda mais presunçosa, não é? Arrogante e materialista acerca da origem da natureza do homem, claro que sem generalizar. Nós não vamos aqui generalizar, porque, como eu falei até, há cientistas cristãos. Quando falamos da ciência, claro que eu estou aqui também me referindo à falsamente chamada ciência. Porque a ciência, por mais que haja pessoas preparadas, se é uma ciência que nega Deus, nós sempre ficamos assim com essa ideia de que se trata de uma falsa ciência. Como Paulo falou lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, escrevendo a Timóteo, ele disse: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos da falsamente chamada ciência. Veja, falsamente chamada ciência. É uma ciência que nega a existência de Deus, que nega as doutrinas da palavra de Deus, então é algo perigoso, não é? E aí, então, no livro nós temos até a citação do chamado materialismo científico, não é? Que também tenta responder essas perguntas: quem sou eu, de onde vim, para onde vou. Também nós citamos no livro a antropologia humana, que exalta a teoria da evolução das espécies por meio do acaso e da chamada seleção natural. Claro que a antropologia bíblica, que nós estamos até estudando aqui, fundamenta-se na palavra de Deus e afirma categoricamente que Deus no princípio criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos avançando. O quarto tópico, imagem e semelhança de Deus. Então veja aí, 3 pontos. O homem criado para dominar a natureza, isso que eu já tinha falado antes. Deus fez o ser humano para dominar a natureza. Claro que o ser humano, por causa da desobediência a Deus, por causa do pecado, ele perdeu esse protagonismo, não é? Ele perdeu esse protagonismo, mas Deus fez o ser humano para dominar a natureza. O segundo ponto, o homem feito à imagem de Deus. E o terceiro ponto, a imagem conforme a semelhança de Deus. Esses termos imagem e semelhança têm gerado muita discussão entre os teólogos, mas uma discussão que lamentavelmente não tem gerado assim nada de concreto, não é? Nada de importante, porque uns tentam distinguir uma coisa da outra, semelhança de imagem, e que a imagem fala de uma parte mais visível e a semelhança de uma parte mais espiritual, mas na verdade nós vemos que no próprio texto original há palavras que são tomadas uma pela outra, não é? Há casos em que são emblemáticos até, como aquele caso da conversa, no caso do grego agora, aquela conversa de Pedro com Jesus, quando Jesus diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas e tal, e Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Não é? E o termo ali, num primeiro momento, é agape, depois já aparece outro termo, e alguém às vezes tenta fazer uma classificação com base apenas no étimo. Isso é perigoso, não é? Porque nem sempre, por mais que o agape seja o amor de Deus, na maioria das vezes, mas nem sempre você vai encontrar o termo agape aludindo ao amor de Deus. Nem sempre o termo filéu é um amor filial, um amor entre amigos, às vezes pode ter outro sentido, não é? Então o contexto é quem vai designar isso, o contexto é quem vai mostrar isso. O caso aqui de imagem e semelhança, agora um caso do hebraico, veja que eu estou fazendo apenas uma analogia. No caso do hebraico, de imagem e semelhança de Deus, a mesma coisa. Você não vai encontrar diferença significativa entre imagem e semelhança à luz do contexto. Então, na verdade, essas duas palavras, elas constituem, na verdade, um termo só, por assim dizer, que apontam para aquilo que Deus soprou em nossas narinas. Deus formou o homem como um ser único, mas deu a esse ser único uma partícula, que nós podemos chamar de espírito, não é?
que Deus soprou no ser humano para que o ser humano tenha algo de Deus, a semelhança, o chamado imago Dei, não é? A imagem de Deus no ser humano, não é? Então é isso que Deus colocou em nós. Não quer dizer que nós sejamos pequenos deuses andando na terra, não é isso. Mas nós somos dotados, assim como também existe lá no caso do computador, fazendo uma analogia também com o computador tem aquela memória do fabricante, não é? O computador tem dois tipos de memória, não é? Tem a memória ROM e a memória RAM, não é? A memória ROM é aquela que vem do fabricante, não é? Que é Read Only Memory, não é? Que é apenas para leitura, porque ela vem do fabricante, nós não conseguimos alterar a memória que vem do fabricante. Agora a outra memória, aí sim, a memória RAM, é uma memória que é para alteração, não é? Deus, por assim dizer, ele dotou o ser humano dessa memória ROM, essa memória que é só para leitura, mas não é para ser alterada. É a imagem de Deus foi colocada no ser humano. Agora, através do pecado, claro que essa imagem ela não foi tirada, mas o ser humano ele está sofrendo os efeitos deletérios do pecado. Por causa do pecado, essa imagem ela foi atingida nesse sentido. Não é? Mas não que Deus tirou do ser humano essa imagem. Deus não tirou. O ser humano ainda detém essa parte, mas que, claro, precisa estar à disposição do Senhor. Muito bem, então deixa-me citar aqui rapidamente, já estamos caminhando para o final, não é, dessa nossa primeira aula, depois nós vamos retomar mais adiante, essa é apenas uma aula sobre a criação, uma aula introdutória, depois nós vamos ter uma aula sobre a antropologia, aí nós vamos até pormenorizar melhor alguns pontos que estão aqui no nosso roteiro dessa primeira aula. Então, aqui nesse primeiro tópico, vamos lembrar do que Deus disse, por exemplo, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Veja, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Observe primeiramente que Deus fala em plural. Por que Deus fala em plural? Porque é a Trindade que estava em ação. Veja que Deus não fala em plural só no Antigo Testamento. No Novo Testamento também, Jesus, quando andou na terra, a Bíblia diz lá em João, no capítulo 14, Jesus disse, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, veja, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha como Jesus fala em plural. Por que Jesus fala em plural? Lá em João, no capítulo 14, versículo 23, viremos para ele. Porque Jesus estava justamente dando ênfase à Trindade. Não é? Ele disse, eu e o Pai somos um, e nessa parte ele diz, viremos para ele. Então, falar em plural nesse caso é uma maneira de mostrar que é a Trindade que está em ação. Então, quando Deus diz, façamos o homem, significa que a Trindade, não é? A reunião solene da Trindade estava ali para criar o homem à imagem e semelhança de Deus. No primeiro ponto, então, aí, o homem criado para dominar a natureza, o homem foi criado para este fim, não é? O homem é um ser espiritual apto para a imortalidade, como diz claramente lá em Gênesis 1. É bom dizer que a alma é imortal, não é? Mas aqui, só para citar, a doutrina do sono da alma, essa é perigosa, não é? A doutrina do sono da alma que diz que a alma morre, que a alma dorme. Não é isso que a Bíblia diz. O homem, então, é um ser espiritual, apto para a imortalidade. O homem é um ser moral, que tem a semelhança de Deus. Não é? E é um ser intelectual com a capacidade da razão e do governo. Veja, a semelhança de Deus está também no que tange essa semelhança, ou melhor, esse ser moral. O homem é um ser moral. Deus dotou o ser humano de intelecto, sentimento e vontade. O homem é um ser moral, né? Ele tem capacidade de escolher, ele tem capacidade de avaliar, de pensar, de sentir, para tomar uma posição e agir. Ele é um ser moral. O homem foi feito para ser dominador, portanto, da natureza. Isso não significa que Adão podia fazer tudo
Aqui é até importante fazer aqui uma pausa. Muitos pensam que o ser humano, uma pausa para dizer que dominar não quer dizer que o homem podia fazer tudo o que Deus faz. E nem tudo que os animais fazem. Eu já li até livros em que alguns autores dizem, olha, o homem originalmente ele podia voar, ele batia os braços e voava, ele mergulhava como os peixes e ele nadava com os tubarões e depois ele saía do mar e voava e podia ir até a lua e podia voltar. Veja como isso aí é algo exagerado, não é? Dominar aí no sentido é que Deus colocou o homem como líder, não é? Domínio sobre toda a criação. Este era o plano original de Deus para com o ser humano. O ponto 2, o homem feito à imagem de Deus. Imagem de Deus. Há quem diga, como eu falei, que imagem de Deus no homem seria física. Claro que isso é exagerado, porque Deus é um erro até, né? Porque a Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Alguns dizem que seria a postura reta ou vertical do esqueleto humano. Deus, na verdade, sendo espírito, como diz lá em João 4, versículo 23, não projetaria imagem física no homem. Não é? Tomemos cuidado com isso. Mas os chamados pais da igreja, aqui eu quero apresentar alguns pontos sobre isso, o homem feito à imagem de Deus. Os pais da igreja entendiam que a imagem de Deus no homem seria o conjunto de características morais e espirituais que o levam a ser santo. Isso é o que diz o nosso livro. Não é? O nosso livro apresenta esses pormenores. Eu estou aqui só lendo, às vezes eu leio aqui só para nós termos essa orientação, né? Esse roteiro. Também no livro são citados, por exemplo, Irineu e Tertuliano, que faziam distinção entre imagem e semelhança, que eu já expliquei, que é muito difícil você distinguir uma coisa da outra. A primeira com aspectos corporais, a segunda com as características espirituais. Isso é meramente uma suposição. Orígenes e Clemente de Alexandria, outros pais da igreja, diziam que a imagem se referia às características próprias do ser humano, enquanto a semelhança dizia respeito às qualidades provindas de Deus. Veja que tudo isso são tentativas de querer explicar o que não dá para explicar. Não há na Bíblia assim algo que nós podemos nos apegar para dizer que imagem é isso, semelhança é aquilo, fazendo uma distinção. É muito difícil distinguir na Bíblia, nesse caso, imagem de semelhança. Claro que a rigor, na língua portuguesa, você vai encontrar diferença, né, entre imagem e semelhança. O que é imagem, o que é semelhança? Você vai encontrar ali algo que defina e que distinga uma coisa da outra. Mas no plano teológico, aqui nós não temos como afirmar, não é? Peremptoriamente que uma coisa designa uma coisa e outra designa outra. Pelágio, por sua vez, ele dizia que na imagem está somente a capacidade de raciocínio que o homem desenvolvia, podendo valer-se do livre-arbítrio. Claro que Pelágio também, ele entrou por um caminho complicado e os irmãos que já estudaram sobre a teologia histórica sabem que houve aquele embate, né, de Pelágio com Agostinho, né, que gerou o pelagianismo, o agostinianismo e assim por diante. E Pelágio foi considerado, suas posições foram consideradas heréticas. Mas os escolásticos, eles ampliaram o conceito da imagem de Deus, incluindo a ideia de intelecto, razão e liberdade. A imagem de Deus seria algo concebido ou concedido ao homem de modo natural, e a semelhança, uma espécie de dom sobrenatural que controlaria a natureza inferior do homem. Já os reformadores, veja que o tempo vai passando, o que é fascinante na teologia histórica e na teologia sistemática é que a teologia, diferentemente da Bíblia, veja, a Bíblia ela não muda, a Bíblia é a palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz que toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva, secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E esta palavra que entre vós foi evangelizada. Então veja, a palavra de Deus ela não muda. Agora, o pensamento teológico, na medida que o tempo vai passando,
muitos pensamentos vão sendo deixados para trás e vão sendo adotados outros que são mais coerentes à luz da palavra de Deus. Porque a teologia, os irmãos hão de convir comigo, a teologia não é a Bíblia. A teologia é o que os teólogos dizem da Bíblia. E a Bíblia é a própria palavra de Deus. É um erro a pessoa querer colocar a teologia no mesmo nível da Bíblia. Claro que a teologia, no caso de uma teologia que tem a Bíblia como fonte primária de autoridade, ela está mais próxima o possível da verdade. Mas a teologia é o que os teólogos dizem da Bíblia. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Então veja que aqui no caso dos reformadores, eles já podiam tomar como base o que disseram os pais da igreja, já podiam tomar como base o que disseram os escolásticos, e aí então eles já não faziam mais, os reformadores, eles já não faziam mais distinção entre imagem e semelhança de Deus no homem. Os reformadores, na sua maioria, eles já não fazem mais distinção, eles já veem os termos imagem e semelhança como, na verdade, um termo só, não é? Mas o ponto 3, imagem conforme a semelhança de Deus. A discussão teológica sobre o significado da imagem de Deus, ou a chamada imago Dei, não tem um consenso efetivo, não é? Façamos a nossa imagem, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, diz Gênesis 1:26. E depois, no versículo 27, diz que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Observe que o termo semelhança aparece uma única vez, mas o termo imagem aparece 3 vezes. E no momento da repetição, o autor sagrado ele não usa a palavra semelhança, ele diz imagem de novo. Isso reforça a ideia de que os termos, na verdade, não há uma diferença relevante entre os termos para que possa ser criada aí uma grande discussão em torno do assunto, não é? Distinguir a imagem é diferente, por exemplo, de alma e espírito. Alma e espírito a Bíblia já tem, embora haja passagem em que a palavra alma abarque alma e espírito, e haja passagem em que espírito abarque alma e espírito também, não é? Por exemplo, quando a Bíblia diz, o homem volte ao pó como era, não é? A carne volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu, é evidente que o termo espírito ali não é apenas o espírito, mas espírito e alma, porque senão nós criaríamos aí transformaríamos o ser humano, na verdade, em três partes separadas. Quer dizer que o espírito voltaria para Deus e o corpo vai para a sepultura e a alma vai para onde? Tem gente criando tese em cima disso, dizendo que a alma vai para um lugar, o espírito vai para outro lugar, ou a carne fica dormindo, ou a alma, fica dormindo na sepultura junto com o corpo, não é? E assim por diante. Mas, na verdade, não é isso que a Bíblia diz. Então, tem gente criando tese em cima disso, não é? Dizendo que o espírito vai para um lado e a alma vai para outro lugar, não é? Que a alma fica dormindo junto com o corpo na sepultura. Na verdade, a Bíblia mostra que espírito e alma constituem o homem interior. Mas são duas partes distintas, são indivisíveis. São indivisíveis. Então, o ser humano, quando partir para a eternidade, claro, o seu corpo vai para a sepultura, ou vai para o fundo do mar, ou será cremado, não importa, Deus depois vai reconstituir tudo, porque Deus é o Todo-Poderoso. Mas a parte espiritual, formada por espírito e alma, claro, isso vai ser abordado melhor em escatologia também, talvez em antropologia toquemos no assunto, mas na verdade esta parte espiritual, o homem interior, fica sob o controle de Deus. Não é que todas as almas vão para o céu, não é? Não é isso, é que fica sob o controle de Deus. Depois nós vamos explicar melhor isso em aulas posteriores. Mas o ponto aqui que nós estávamos abordando é justamente isso, que não dá para fazer uma distinção de imagem e semelhança, assim como nós podemos fazer de alma e espírito. Alma e espírito, teologicamente, à luz da Bíblia, você consegue distinguir uma coisa da outra. A alma é onde está a nossa personalidade, não é? A alma que é formada por intelecto, sentimento e vontade. E o espírito é aquela parte que serve mais de canal de glorificação a Deus, de adoração a Deus. Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então veja, o espírito
é distinto da alma. Dá para distinguir espírito de alma. Depois nós vamos explicar melhor. Agora, imagem de semelhança, apesar de todas as tentativas que os teólogos fizeram, desde os tempos dos pais da igreja, passando pelos escolásticos, passando pelos reformadores e agora mais recentemente, não é? Com base em tudo que já foi apresentado, os teólogos se debruçando sobre o assunto, ainda não conseguiram chegar a uma posição que seja assim mais razoável à luz da Bíblia, não é? No sentido de distinguir, eu digo, né? Porque a posição mais razoável, por assim dizer, é a dos reformadores, de fazer diferença entre espírito e alma. O ponto central, portanto, ou a ideia-chave do relato bíblico, isso é importante destacar, é o registro de que o homem foi feito com uma partícula de Deus, com a imagem de Deus. A imagem e semelhança de Deus é esse o sentido. Muito bem, e caminhando, portanto, agora para o final, o último tópico, esse aqui é só uma menção, e eu vou pedir até para os irmãos estudarem bem esse assunto, porque logo nós vamos ter uma aula sobre a criação dos anjos. Sobre a criação dos anjos e sobre os anjos, a atuação dos anjos hoje em dia. Mas então, só para dar um destaque, porque a aula de hoje ela abarca a criação de maneira geral, é importante dizer que antes da criação do mundo nada existia a não ser, claro, o próprio Deus, não é? A Bíblia deixa claro isso. Quando a Bíblia diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, a Bíblia é clara. Esse termo no princípio, no original, ele abarca justamente tudo aquilo que estava antes de todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 17, não é? Os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, diz Gênesis capítulo 2. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, ele descansou, como nós citamos. Mas a criação dos anjos, propriamente, ela se dá antes da criação do universo, da criação do mundo. A Bíblia tem textos que mostram isso, como lá o texto de Jó, capítulo 38. Vamos até ler esse texto. Jó, capítulo 38, versículos 4 a 7. Jó 38, versículos 4 a 7. Olha o que diz a Bíblia. Jó, capítulo 38, versículos 4 a 7. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Então veja que esse texto bíblico, ele mostra que os anjos, que aqui são chamados também de filhos de Deus, porque o termo filho de Deus ele pode designar as criaturas de Deus como os anjos, pode designar os servos de Deus que foram adotados por Deus e pode designar o próprio Filho de Deus, o Filho unigênito, que é o Senhor Jesus. A rigor, o único Filho de Deus é o Senhor Jesus, o Filho unigênito de Deus. Mas os anjos são chamados aqui como criaturas de Deus, são chamados filhos de Deus, e os servos de Deus também, não é? Que são filhos por adoção. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então veja, os anjos aqui que são chamados filhos de Deus, eles já estavam rejubilando, já estavam cantando na presença de Deus antes da criação do universo. Não é? Então, isso aqui mostra que eles foram criados antes. Não se pode precisar a época exata em que os anjos foram criados, mas é provável que tenha se dado juntamente com a criação dos céus. Os céus aqui no caso não é a expansão, mas a Bíblia quando fala de céus, veja, Paulo foi ao terceiro céu. A Bíblia fala de céus dos céus, onde Deus está. Então é claro que a Bíblia fala teologicamente de alguns céus. Claro que não vá pensar em 7 céus, né? Porque tinha uma novela chamada Sétimo Céu.
E aí eu me lembro que um pregador resolveu certa vez pregar sobre os 7 céus. Né? Isso aí nós não vemos na Bíblia, né? 7 céus. Mas a Bíblia fala de céus dos céus, a Bíblia fala que Deus está acima de todos os céus. Então, pelo menos 3 céus aí, teologicamente falando, a gente pode até defender, não é? O terceiro céu e acima do terceiro céu, onde Deus habita. Então, os anjos, eles foram criados, claro, antes do universo, antes da Terra, não é? Eles foram criados imediatamente, por assim dizer, após a criação dos céus e antes da criação da Terra, não é? Eles já existiam antes da fundação da Terra e da criação do homem, é o que o texto de Jó diz. Que onde estavas tu, né, quando eu fundava a terra? E os anjos já rejubilavam. Ou seja, isso mostra que os anjos, os filhos de Deus, eles já estavam ali presentes quando Deus fundou a terra. Não é? Os filhos de Deus são descritos como expressando imensa alegria pela grandeza da terra, enquanto observavam Deus construí-la. Eles estavam lá, mas Jó não estava. Então é esta a ideia que a Bíblia apresenta quando fala da criação dos anjos. Meus amados irmãos, nós vamos então caminhando aqui para o final. Essa é apenas a nossa primeira aula. Nós estamos aqui tratando do livro Teologia Sistemática 3. É a terceira parte. Tivemos 5 aulas do primeiro livro, tivemos 5 aulas do segundo livro. Esta é a primeira aula de uma série de 5 do livro 3, Teologia Sistemática 3, do curso básico do CETADB. Falando em curso básico do CETADB, nós estamos aqui apresentando também para os irmãos todos os cursos do nosso CETADB. Veja, o curso básico os irmãos estão fazendo, que é um curso que é tradicionalmente chamado um curso de 1 ano e 6 meses, mas na verdade isso é 1 ano e 8 meses, ou seja, é um curso que abarca aí um período maior, né? Quase 2 anos praticamente. Temos o curso médio de 12 meses, o curso avançado de 1 ano e 2 meses e também outros cursos aí, orientações práticas para o crescimento espiritual, cursos em espanhol e assim os irmãos que fazem parte da família CETADB, por assim dizer, vão também divulgando os cursos que estão à disposição dos irmãos. Os irmãos mesmos estão fazendo básico, podem fazer outros cursos e assim nós vamos expandindo o reino de Deus na face da terra. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, quando trataremos, se Deus quiser, sobre a doutrina dos anjos. E aí vamos voltar a falar um pouco sobre a criação, mas dando destaque maior para a obra desses seres que estão a serviço de Deus e também são enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor.